Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez e agradecidos a Deus imensamente, pela oportunidade. Estamos trazendo para a nossa reflexão na noite de hoje o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Honrai a vosso pai e vossa mãe. Nós vamos, dando início, ler a passagem bíblica que está no Decálogo, no Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e também no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, né? Então, está bem registrada essa passagem do honrar vosso pai e vossa mãe. E aqui no item 2, do início do capítulo 14, diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, é o único mandamento que tem promessa divina para nós. Por quê? Os primeiros mandamentos, eles se referem a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, o nosso comportamento em relação ao nosso Pai. Este mandamento, o Decálogo, lá no registro do Decálogo, ele é o quinto, mas ele é o quarto mandamento, quando a gente lembra só os 10 no Evangelho de Mateus. Ele é o quarto mandamento. E traz a promessa de que nós herdaremos a terra que o Senhor nosso Deus nos dará, se nós honrarmos Pai e Mãe. Então, quando Jesus traz essa fala para os seus discípulos, e aí não é à toa que os 3 evangelistas, né, Marcos, Lucas e Mateus, registram essa passagem, ele estava num momento de ensinamento, como sempre, né? Jesus aproveitou todas as oportunidades que ele teve para trazer para nós reflexões que proporcionassem o movimento de mudança do nosso comportamento moral. Então, nessa parte aqui que ele fala aos seus discípulos que honrai vosso pai e vossa mãe, trazendo, resgatando do Decálogo esse mandamento, ele também estava ensinando. E é a prática, né? Essa parte de Jesus ensinando aos seus discípulos é a parte prática. Jesus vivencia e depois ele coloca na prática o que nós ainda estamos aprendendo a fazer com o Evangelho de Jesus. Porque nós, segundo Alcione, no livro Renúncia, o Evangelho, como eu falei na terça-feira, ele precisa ser a palavra de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus precisam ser conhecidos, precisam ser meditados, precisam ser sentidos e precisam ser vivenciados. Nós ainda estamos na etapa do conhecimento, né? E na doutrina espírita, que essa luz, esse farol que ilumina a nossa razão, nós temos muitas indicações de que quanto mais rápido nós sentirmos, meditarmos, né? Refletirmos sobre esse evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, mais rápido nós estaremos num processo de colocar em prática. Jesus, como espírito iluminado, colocou em prática e foi ensinar aos seus discípulos, né? E aí, a base, a gente tem que lembrar que a base da doutrina de Jesus, a pedra angular da doutrina de Jesus, né, é a lei de amor e caridade. Então, nós vamos ver que quando ele diz honra a vosso pai e a vossa mãe, ele resgata isso do Decálogo, como ele não veio destruir a lei, não veio mudar nada, ele veio fazer cumpri-la. Então, ele está nos dizendo que nós devemos honrar aqueles que vêm antes de nós. E aqui a gente vai colocar que o nosso pai e a nossa mãe não são só aqueles que nos geram, mas também todos aqueles que nos acolhem, que nos criam como filhos, que cuidam de nós. Os mais velhos, né, da nossa família, inclusive os nossos antepassados, devem ser honrados por nós.
E o honrar aqui, a gente quer falar um pouco sobre essa palavra honrar, né? Ela não é, o significado da palavra honrar, não é só aquele de você ser subserviente. No caso da gente, para com Deus, nós precisamos, né, servir a Deus de maneira que o seu ensinamento trazido através de Jesus para nós, ele seja sentido por nós, incorporado à nossa vida prática, para que nós atendamos às solicitações do Pai íntegra, né? Na íntegra ou integramente, né? Então, quando você fala de honrar, a gente vai trazer o sentido do honrar, aqui colocado por Jesus, como a questão da dignidade, dar dignidade ou dignificar aquilo que nós estamos recebendo. Assim como é a Deus, que nos deu a vida, os nossos pais também, ou aqueles que cuidaram de nós ou cuidam de nós até hoje. Então, quando a gente muda, ou quando a gente traz esse novo olhar, né, nesse conceito novo de honrar, a gente vai entender que é, então, uma obrigação nossa, como filhos, darmos dignidade, darmos valor moral, valor afetivo, valor sentimental a essas criaturas que fazem com que nós reencarnemos, porque Deus nos dá a vida, mas quem dá o corpo que nós precisamos para a reencarnação são os nossos pais, os biológicos. E quem nos dá a vida, ou seja, a continuidade dessa vida, é aquele que cuida de nós, porque às vezes o nosso pai e a nossa mãe não podem cuidar, por algum motivo a gente não fica com eles, e alguém vai cuidar de nós, porque o único animal da criação que não dá conta de viver sozinho, se manter sozinho desde o seu nascimento, somos nós, os seres humanos, né? Todos os outros animais, eles dão conta. E ainda mais, quando não dão conta, porque ficam muito cedo, outras naturezas da divina, né, da divindade, tomam conta também. E a gente tem aí exemplo de vários bichos, né, que são, por exemplo, cachorros e felinos, né? Aí a cata ali como se fosse a mãe cuidando, a gente vê muito isso. Então, vejamos bem, se nós não tivermos quem cuide de nós desde o primeiro momento, nós não poderemos passar aqui a encarnação. E aí, como é que, diante de tamanha bênção que a gente recebe numa encarnação, a gente pode não dignificar, a gente pode não trazer esse significado desse valor moral que é aqueles que nos trazem aqui, através das suas biologias, né, o nosso corpo, permitindo assim que nós, os espíritos criados por Deus, reencarnemos. Então, também a palavra honrar tem a ver com autoridade, porque, olha só, a doutrina espírita ela é extremamente esclarecedora e ela nos diz que tudo está sob o desejo de Deus, porque só há um único Criador. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Então, nesse sentido, é a partir de Deus que tudo acontece, que tudo se reflete para nós e que nós temos a oportunidade de vivenciar. Então, quando nós estamos dizendo que é a partir de Deus, nós estamos dizendo que Ele é o Criador e aquele que determina toda e qualquer coisa que aconteça com tudo que há na natureza. A maior parte da natureza, ela se desenvolve naturalmente dentro do processo das leis naturais. Nós, humanidade, nós recebemos a razão. E por isso, ou com isso, o livre-arbítrio.
e podemos tomar nossas decisões e fazer as nossas escolhas. E, às vezes, nós fazemos escolhas que não estão de acordo com essa lei natural, com esse princípio básico. Mas todo o restante da natureza segue o seu curso normal. Então, nós recebemos a oportunidade da reencarnação num corpo de carne para aqui aprendermos as leis de amor, a fraternidade, a caridade, junto com esses que vêm, e vem primeiro. Quem é que faz a seleção de quem vem primeiro? Porque a gente sabe, pela doutrina espírita, que há um processo para que nós voltemos a encarnar. As nossas necessidades, elas vão determinar, e aí a gente vai lembrar que as nossas necessidades de evolução moral, elas vão determinar quais são as famílias que nós vamos ser, quem serão nossos pais, quem será nossa mãe, nossos irmãos, né? Todo esse ciclo mais encurtado, esses laços mais estreitos da convivência, é feita uma organização. Mas quem determina quem vem primeiro, se não Deus, que é o Criador de todas as coisas, que conhece todas as nossas necessidades, e que só Ele também é capaz de nos dar oportunidade, aquela oportunidade específica que nós precisamos para a nossa evolução, porque Ele nos conhece e sabe o que nós precisamos para evoluirmos, para sermos espíritos evoluídos um dia. Então, como é Deus que cria, nós estamos, e como é Deus que permite, né, que venham uns após os outros, é Deus que determina. E nós, então, temos que ter gratidão por essa determinação. E por esses que vêm antes de nós e que vão, por assim dizer, traçar o nosso caminho. E é muito interessante quando a gente reflete nessa linha de raciocínio, porque aí a gente entende, né, que o pai e a mãe que nós temos, aqueles que estão nessa posição de pai e mãe para nós, são os melhores. E, principalmente, são exatamente aqueles dos quais nós precisamos para ajustar as nossas jornadas. Não é à toa, né, que vem o pai e a mãe, que nos acolhem e que caminham conosco, e caminham verdadeiramente, né? Porque a gente envelhece, hoje eu falava isso como pai, eu tenho 59 anos, né? Quase 60. A gente fica encarnado até o ano que vem, arrisca fazer 60. Então, meu pai fala, cuidando de mim aqui com o meu pé machucado, como se eu fosse aquela menina ainda que me machucava lá na infância. Então, olha o cuidado desse pai, né? Da mãe, o cuidado dessas pessoas que vieram antes de nós para nos apoiar. Porque a vida é um processo. E parece, quando a gente raciocina, assim, que é simples, né, esse processo. É um passo a passo, de repetições. Hoje, a gente vem, eu estou aqui como filha. Daqui a pouco, né, eu estou depois como pai, como mãe. E isso falando espiritualmente. Mas aqui na Terra está ali Dona Nilda e a neta dela. E a neta de Dona Nilda já está gestante. Ou seja, Dona Nilda foi mãe, teve filhos, e o filho de Dona Nilda teve filha, e a filha já vai gerar filhos. Então, olha como é que é tão natural esse movimento no processo de evolução. Que bênção divina a gente poder presenciar isso nessa simplicidade. Por que, então, que nós vemos hoje tantos desencontros familiares? Por que, então, que nós vemos hoje tantos idosos abandonados e maltratados, que são pais e que são mães, deserdados dos próprios filhos? Por que nós, sociedade, nós espíritas, nós cristãos, estamos permitindo que os nossos irmãos fiquem nessas condições? Se nós sabemos que tudo faz parte do processo e que nós estamos aqui, por exemplo, aqui nessa congregação nossa, nós somos de várias famílias, mas todos nós também fazemos parte da família universal.
E quando Cristo fala, aqui nesse texto do capítulo 14, que vai ser feita a pergunta para ele, aliás, vai ser dada a notícia para ele que a mãe e os irmãos dele estão lá fora, porque ele está em meio à multidão, praticando ali, né, o movimento que ele precisa deixar para nós, da aprendizagem. Aí ele diz, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Está no item 5 deste mesmo capítulo 14. Ele quer nos dar aí, então, uma ideia da família universal, da fraternidade universal. Essa que, independente de nós querermos ou não, existe, porque faz parte da lei natural. Então, todos nós, humanos, humanidade, encarnada ou desencarnada, fazemos parte dessa grande família. De um jeito ou de outro, num momento ou no outro, nesse processo de evolução espiritual, nós estamos trocando de papéis. Estamos vivenciando experiências que fazem com que nós desenvolvamos sensibilidades, afetividade, emocionalmente nós nos preparemos para recebermos aos outros. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos para aqueles com os quais nós ganhamos a oportunidade de viver e está cuidando de nós, será insuficiente para recompensá-los por essa rica oportunidade. E o nosso irmão Haroldo Dutra, ele chega a dizer que a história de vida dele é bem interessante, né? E ele diz que o que ele precisava? Apenas nascer. Porque o resto Deus ia cuidar. Porque ele nasce de uma mãe e de um pai que não ficam juntos, ele é gerado gêmeo, e depois o irmão morre, horas depois do nascimento, e a vida diz, não, portas fecham o tempo inteiro para essa mãezinha, e o Haroldo Dutra está aí contando a história para nós, trazendo, e não é só ele não, né? A gente sabe de inúmeras histórias, nós temos o Chico Xavier, nosso querido irmão, com a história da mãe também, que desencarna, ele é muito jovem, né? Divaldo Pereira Franco, uma história linda também aí em relação à família, aos seus familiares. Então, quantas criaturas estão dando testemunho para nós que o fato de nós nascermos, ou seja, reencarnar, é o milagre da vida. É o maior presente que a gente pode ter. E que é por isso mesmo que nós devemos honrar esse pai e essa mãe. E não é à toa que venha nas leis de Deus trazida por Moisés, como uma lei natural, e também se resumam na lei que Jesus não veio modificar, mas sintetiza para nós no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, queridos irmãos, essa é a questão número 1 que a gente tem hoje que primar dentro das nossas famílias. Resgatar o respeito, não respeito pela autoridade de estar na posição, mas o respeito por entender que muitos dos que estão conosco não serão capazes ainda de compreender e de aceitar dessa forma, para que nós possamos viver melhor, porque logo, logo, nós estaremos ocupando outras posições em novas encarnações. E tudo que a gente tiver feito e sofrido nesse momento, a gente vai resgatar num outro momento. Porque a justiça de Deus é perfeita. Porque não há erro na justiça de Deus. Porque Deus não coloca um filho ou uma filha numa casa que não era para ela ir. Não nasceu na família errada, não está, a gente às vezes ouve as pessoas dizer, estou na família errada, não tenho nada a ver com essa família, sou ovelha negra da família. O que a doutrina espírita vem nos dizer? Que como espíritos eternos, nós precisamos das reencarnações. E essas reencarnações se darão por necessidade de evolução. Então, há sim irmãos que nós recebemos, ou nós que somos recebidos, com algumas diferenças em determinados grupos familiares,
para que nós possamos aprender com esses irmãos e, efetivamente, esses irmãos conosco. Então, a lei é de amor e de caridade. Aliás, a lei é de justiça, de amor e de caridade. Então, está tudo seguindo a linha de perfeição da criação e de equilíbrio do Criador. E nós precisamos também orientar os nossos filhos, aqueles que nós acolhemos pelo coração, nesse sentido. Por isso que hoje não funciona muito a questão da autoridade do mando. Qual é a criança hoje que você diz assim, não, é porque eu quero e pronto, e acabou, e ela me atende? Qualquer criança, não tem a idade. Soube falar, você vai determinar, vai mandar, e ela vai ter um movimento contrário a essa imposição. Porque nós estamos sedentos do amor, da fraternidade universal. Nós precisamos falar com o coração muito mais do que com a razão. É claro, e a doutrina também nos esclarece, de que a fé raciocinada é o único caminho. Nós precisamos unificar razão e coração para que nessas lideranças que nós exercemos, nós possamos, acima de tudo, com o amor, transferir para aqueles que estão sob nossa guarda, da melhor forma possível, essas impressões de respeito. E aí a gente deixou se perder ao longo do tempo, dos anos, a questão do amar a Deus sobre todas as coisas. Vulgarizou-se muito. Os nossos jovens, eles sentem vergonha de falar de Deus. Aqueles que não estão nas igrejas cristãs, que são mais pautadas nesse movimento de arrebanhar o jovem, né, para que ele professe essa fé. Mas também, na contrapartida, a gente vê que também não fica muito entendido, muitas das vezes, porque é quase como uma imposição, de novo, nossa, pela posição que nós ocupamos, que seja os pais que obrigam a ir, que seja os que estão à frente das religiões de uma maneira geral. Então, está faltando na nossa humanidade esse elo, que é obrigatório, que não adianta a gente tentar fugir, porque nós somos partes de um processo que nos interligamos e caminhamos mais e mais para o bem e para a perfeição. Honrar o pai e honrar a mãe é também honrar a Deus, nosso Pai. E em honrando o nosso Pai, entendendo que Ele nos colocou no melhor lugar que poderia ser possível para nós, nós estaremos amando também e honrando aqueles que estão aqui responsáveis pela nossa vida e pela reencarnação, né, de nós espíritos. E aí, aqui nesse capítulo ainda, vai falar que o contrário, né, onde ele fala no item 9, que ele vai falar nas instruções do Espírito, que ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Ele diz assim, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. E aqui nós estamos falando da contrapartida, quando nós não honramos, quem prevalece é o egoísmo. Porque a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. E quando nós deixamos desenvolver o egoísmo nas nossas criaturas, aquelas criancinhas que nós estamos cuidando, que é tão bonitinho que ele é autoritário, é tão bonitinho porque ele sabe tudo o que ele quer, né? É uma gracinha, minha neta, meus netos são muito inteligentes. Não é qualquer coisa que eles aceitam, eles escolhem as coisas deles. E aí, quando a gente permite isso, não os envolve com o amor. E lembrando da proposta, que nós temos que educar com amor e deixar claro que nós somos espíritos reencarnados, nós somos espíritas.
A doutrina dos espíritos é que faz com que nós compreendamos todo esse movimento, dessa reflexão toda que nós estamos falando. Então, nós temos que levar a sério isso desse ponto de vista. As crianças que estão chegando são espíritos, que já passaram, como nós, por várias encarnações, que já estiveram em tribunas como essas e outras mais, que sabem do Evangelho de Jesus muito mais que nós, com toda certeza. Porque há mais de 2000 anos que nós convivemos com essas informações. Então, se eles sabem, e é fato que eles sabem disso, por que a gente trata como se eles fossem bonequinhos, né? E aí a gente trata mesmo as menininhas de lacinho, toda feitadinha, e junto com isso, a gente vai abrindo mão do ensinamento que é básico. Porque no passado a gente tinha a arbitrariedade e os déspotas domésticos, fazendo acreditar que o pai e a mãe eram a autoridade que mandavam na vida, né, da pessoa. Quando o pai e a mãe, eles são, na verdade, os anjos, os bons condutores designados por Deus para nos encaminharem no caminho do bem. Então, essa inversão de valores a gente precisa retomar para que nós tenhamos famílias mais estruturadas. Por quê? Porque é só assim que a Terra nos abrigará, vai nos continuar abrigando. Porque a Terra está seguindo um processo natural, como criação da natureza. E nós, espíritos, que estamos reencarnados aqui sobre o globo agora, precisamos evoluir moralmente, para que nós estejamos gozando aí de outros momentos da evolução espiritual. Um mundo regenerado é algo que se almeja como espírito nesse processo de ascensão. E aí, Emmanuel vai trazer para nós, para a gente finalizar aqui, no livro O Consolador, onde ele fala da fraternidade, na questão 342, a pergunta que ele faz é: a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? E os espíritos vão nos responder: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Concluindo aqui o que a gente já vinha trazendo, né, na reflexão, de que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Devemos, quando nos deparamos com as famílias que estão em desajuste, que estão em desencontro com a lei de justiça, de amor e caridade trazida por Deus e por Jesus, nós somarmos a essas fileiras com as nossas orações, com os nossos pedidos ao alto, com as melhores vibrações de amor, para que nós consigamos ajudarmos uns aos outros. A gente não vai estar fazendo nada mais do que a nossa obrigação. E para nós, como Espírito Eterno, nós teremos também o nosso ganho. Porque a mente que cumpriu o seu dever, ela repousa mais feliz. E é isso, né, que a gente vai aprendendo com o Mestre Jesus, porque ele deu esse exemplo de cumprir tudo o que o Pai havia dado como missão para ele aqui na Terra. E nós devemos, assim como Jesus, honrarmos esse Pai de infinita bondade e misericórdia, e aos nossos pais também, como ao nosso Pai maior. Muito obrigada, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje sim. Vamos então, queridos irmãos, nos deixando envolver mais e mais por essas energias benéficas que estão a nos acolher desde o primeiro momento que nós adentramos esse espaço de luz e de amor. Não nos referimos aqui ao espaço físico,
mas esse espaço universal de fraternidade, onde nossos queridos irmãos mentores, trabalhadores inúmeros da Seara do Cristo compõem conosco, para depositarem aqui as melhores energias, recompondo assim as nossas forças, fortalecendo a nossa fé. E nós que estamos aqui na presença de Jesus, irmão maior, vamos também recorrer a Ele para que essas mesmas energias, esse mesmo amor, chegue aos nossos familiares, aos nossos irmãos desencarnados, todos que não conseguiram também chegar até aqui. A todos os irmãos que passam por dificuldades, essas dificuldades que atingem diretamente as questões morais, porque retornam ao plano espiritual sem a condição de que precisam, reencarnam como nós, ainda sem muita condição, em busca da sabedoria, trilhando quantas vezes caminhos ásperos. Quando nós estamos mergulhados nesse amor de Deus, amparados pelo Mestre Jesus, e poderemos agora nos beneficiar deste amor, já que estamos aqui refletindo, abrindo nosso coração e a nossa mente, permitindo que nós sejamos envolvidos por esse amor que cura, que acalenta, que fortalece. E a partir de nós, como nós estamos também compondo a família universal, podemos emanar para todos aqueles que nós lembrarmos, passamos pelo nosso pensamento agora, por todos aqueles que a espiritualidade almeja na necessidade, que possam também utilizar as melhores energias que possam ser doadas por nós para compor este processo de benefício aos nossos irmãos. Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente por nos conduzir neste caminho para o bem, para retornarmos ao nosso Pai como espíritos puros. Sabemos o investimento que fazes nas nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos fazer jus a esse processo de evolução. Por isso somos imensamente gratos. Agradecemos a nosso Pai maior pelo dom da vida, por tudo que nos tem concedido, aos mentores espirituais desta casa, a Sebastião Marte, os patronos, mas a todos os outros espíritos, que são muitos e nós sabemos disso, que compõem esse trabalho dessa casa, por quanto nos assistem. E que tua paz, Mestre Jesus, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.